Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização, pelos comentários, que você possa deixar também as tuas sugestões, deixar o teu like, que não custa nada, para que o YouTube possa então indicar os conteúdos para demais pessoas. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema Jesus, filho do carpinteiro? Jesus é a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? Afinal, ele é filho de uma família comum, humana, ou é o Filho de Deus? A palavra vem falar para nós em Mateus 13, a partir do versículo 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Vamos dar uma paradinha nesse primeiro versículo. Então eles perguntavam, indagavam entre si, de onde vem esse poder? Por quê? Porque uma pessoa normal, um homem comum, não poderia fazer os sinais que ele fazia, né? Aí continua dizendo: ora, este não é o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vieram entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve esses poderes? Então eles estavam ali atônitos, né? Eles estavam admirados, porque dizia assim: olha, ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho da Maria, olha os irmãos dele, olha as irmãs. Então, de onde é que vem esse poder? Muitas pessoas citam, né, na palavra de Deus, o versículo que diz assim: e eu levantarei um da semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Não existe esse versículo. O versículo que é citado, ele está em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, Deus estava falando aqui com a mulher, né? Eu vou colocar inimizade entre ti e a tua descendência com a serpente. Ela vai te ferir o calcanhar, ela vai te atacar, porque até então a serpente, né? As víboras, as cobras, elas eram animais domésticos, e aí ela passou então a ficar um animal de que ataca, né? Um animal feroz. Então ele diz: ela vai te ferir o calcanhar e vocês vão ferir a cabeça. Só que essa promessa não se estende só ao animal. Por quê? Porque o animal, ele permitiu com que o diabo o usasse. Ela deu espaço para que Satanás a usasse. Mas também o inimigo, né? Ele também ali ele estava sendo representado através daquela serpente. Então, subse-entende que Deus daria autoridade ao ser humano para resistir. Lá no livro de Tiago tem um versículo bastante interessante que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vem, mas resiste, né? Se reveste do poder de Deus, da armadura de Deus, resistir a ele, porque ele vai fugir. Ele vem uma, ele vem duas, na terceira ele verá que não tem possibilidade de te atingir e de te destruir. E aí ele vai procurar outro para tentar. É mais ou menos isso que significa essa palavra. Então, o Senhor Jesus, ele era filho de José? Não. A palavra vem falar em Isaías 7, no versículo 14. Isaías menciona que o Senhor Jesus viria como filho de uma virgem, né? E seria chamado Emanuel,
que significa Deus conosco. Lá em João, logo no primeiro capítulo, ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e tudo foi feito na presença dele. O Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus manifestada na terra. Ele é a palavra de salvação manifestada na terra através da vida de um homem. E como é que se deu tudo isso, né? Então vamos ler aqui Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, ou seja, ela não havia tido nenhum homem na vida dela ainda, ela conceberá e dará à luz a um filho e se chamará o seu nome de Emanuel. Então, ela sendo virgem, a palavra vem falar que José, ele estava desposado dela, né? Está em Mateus 1, do versículo 18 ao 21, que ela estava prometida em casamento para José. Mas antes que eles se unissem, ou seja, ele não havia conhecido a Maria, essa palavra, ele não a conheceu, significa ele não teve intimidade nenhuma com ela, mas ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, de que forma se Deus? Deus não criou tudo pela sua palavra? Ele não disse, haja luz e houve luz? Não existia nada. Então, Deus viu que ela estava, na sua vida era virgem, mas estava fértil, e ele lançou a palavra sobre o ventre e disse, gere um filho, sem a contribuição masculina. Tá? Não teve contribuição masculina, não teve o sêmen. E ele disse, gere o filho. E este filho foi gerado num óvulo somente da mulher. Então, por José, aqui diz seu esposo, né, que estava desposada dele, ser um homem justo e não querendo expor uma desonra, não querendo tornar público, não querendo defamá-la, ele intentou deixá-la secretamente. Ele disse, eu vou dar um perdido e fica tudo certo. Mas ele teve um sonho. O anjo de Deus apareceu para ela e disse, não tema receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá colocar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele se chamará Yeshua, né? É assim que ele é conhecido no meio judaico, no meio, lá no Oriente, por este nome, né? Nós chamamos de Jesus. E Deus já tinha feito essa promessa, que ele, da mulher, como foi a mulher, pela mulher que entrou o pecado, através da semente da mulher, Deus enviaria a salvação. Então a gente vai interpretando e vai entendendo. Mas não tem o versículo, olha, eu porei inimizado entre ti e a mulher, e da tua semente eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. A gente consegue entender isso, mas esse versículo não existe, tá, gente? Agora, se ele era filho de Deus e ele foi gerado pelo Espírito Santo, veja aqui as passagens que o povo queria dizer, né, fazer esse tipo de colocação. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de um homem comum? Por quê? Porque as pessoas não acreditavam no ministério de Jesus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Eles não acreditavam que ele era o Salvador. Em Mateus 12, 46 ao versículo 50 diz, e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disseram, eis aqui está fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondeu e disse, quem é minha mãe e quem são seus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, diz, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade do Pai, que está no céu,
é minha mãe e minha irmã e meu irmão. Então, o que ele estava mostrando? Que ele tinha uma família terrena, mas que todo aquele que se achegasse a Deus, né, seria considerado filho de Deus e, portanto, irmão de Jesus. Como se Deus nos adotasse através do sacrifício do Senhor Jesus. Então aqui você vê que mais uma vez ele estava sendo colocado na parede. Ó, a tua mãe e os teus irmãos estão aí e você está aqui falando um monte de coisa e fazendo um monte de magia. Muitos achavam que ele era um mago, que ele fazia uma magia, que ele fazia uma feitiçaria talvez, mas não havia como, porque era comprovado, todos os milagres que Jesus fez, era comprovado, porque as pessoas conheciam, os cegos que pediam esmola, as pessoas viam os deficientes e sabiam de que família que era, todo mundo era conhecido, Maria de Betânia, Jesus mesmo, ele era conhecido como filho de José ou de José de Eli. Por quê? Porque eles falavam, é filho de fulano de tal. Você veja que lá nos interiores, aqui no Brasil, no Nordeste, eles têm esse costume. Ah, é Sininha, filho da Dona Mariinha. Não tem esse costume de falar? É fulano de tal, filho do seu Beltrano. Então eles têm esse costume. E na época de Jesus era desta forma. Aqui diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, né? E como se cuidava, quer dizer, como se pronunciava filho de José e José de Eli. Isso está em Lucas 3, versículo 22 e versículo 23. Então, quando se iniciou o ministério do Senhor Jesus, Deus disse essa frase, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouvi-o atentamente, né? No momento da transfiguração, Deus ainda acrescentou, olha, ouvi-o atentamente, prestem atenção no que ele está falando, porque ele fala no meu nome, ele é o meu porta-voz. Então você vê que Deus levantou muitos homens. Deus levantou a Noé, Deus levantou a Moisés, Deus levantou Enoque, Deus levantou Davi, mas Jesus a nenhum ele chamou assim como filho. Abraão ele chamou de meu amigo, não é isso? Mas a Jesus ele disse, aqui está o meu filho. Por quê? Porque Deus com a sua ordem, com a sua palavra, gerou a Jesus, deu a ordem de que ele fosse gerado no ventre da mulher. E não teve contribuição humana. Então ele foi criado por José, o carpinteiro, né? Ou seja, o pedreiro, aquele homem que construía casas, não era o carpinteiro que mexia com madeira, mas aquele que trabalhava fazendo telhados das casas. Então ele era conhecido como filho de José, porque José o criou. José foi a pessoa que Deus colocou do lado de Maria como um provedor da casa, como chefe daquela casa, que ajudou a educar a Jesus. Mas o pai de Jesus é o próprio Deus. Então você veja, Jesus é o filho do carpinteiro? Não, Jesus é o filho do Deus vivo. Ele morreu e ressuscitou e voltará outra vez para buscar os seus irmãos, a saber, aquele que crê no seu nome, para que aonde ele estiver, nós possamos estar também. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Você pesquisa um pouco mais, leia a palavra de Deus, porque ela é que testifica de Deus e do poder de Deus. Amém? Nós teremos aí agora o próximo vídeo falando sobre as raças, a cor da pele, de onde veio os negros, os brancos, os ruivos. Eu te espero aqui. Deus te abençoe grandemente
E fica para ti um forte abraço da pastora Daisy. Até o próximo vídeo.